muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Mais de 50% dos atendimentos que eu realizo são na área de relacionamento. E relacionamento é grande parte, né, da nossa vida. Na verdade, a gente está tendo relacionamento com tudo, desde o nosso trabalho, as pessoas, tudo é a forma como a gente se relaciona. Então, vamos olhar para isso, falar um pouquinho dessas almas que passam no nosso caminho e que nem sempre essas interações são leves, né? Nem sempre. Mas como a gente pode lidar com tudo isso? Na verdade, toda a nossa vida está interligada, né? Relacionamento, trabalho, dinheiro, tudo está interligado. Se você não está bem em algo, isso vai sim refletir em outras áreas da sua vida. Claro que para o ser humano se relacionar é algo primordial. É um ser sociável, né? E a gente deseja amor, né? A gente busca por isso. A gente está buscando nas nossas relações. E quando a gente está trabalhando uma questão de ressentimento, raiva, rancor, ódio, mágoa, a gente vai olhar para diversas questões. E quando a gente começa a olhar para isso, muitas vezes a gente vai ver que tem um benefício, né, da gente manter aquele sentimento, a gente manter aquela situação na nossa vida. De alguma forma, o ressentimento, a raiva, pode ser uma proteção na nossa vida. De alguma forma, isso é um escudo. De alguma forma, isso vai me manter longe daquela pessoa ou de que aquela situação se repita de forma inconsciente. Sempre tem uma função. Você manter um sentimento, né? Sempre tem uma função. E o segredo está em descobrir por que é que eu estou mantendo isso ainda em mim. De que forma isso ainda está me servindo? Para que eu preciso manter isso aqui? Qual é o benefício disso na minha vida? As pessoas falam, às vezes, autossabotagem, né? Eu não gosto muito dessa forma. Eu prefiro trazer que é uma forma, né, de proteção. Porque é o que o seu subconsciente acha que é certo. Ele acha que ele está fazendo certo. Com base nas experiências que ele teve. E aí, a gente vai chegar onde? Na causa raiz. Onde aquilo começou. Onde determinada crença foi instalada. Por exemplo, quando foi a primeira vez que eu ressenti os homens? Quando foi a primeira vez entendi que os homens traem, que eu tenho que me proteger dos homens? E aí a gente vai buscar por essa primeira vez, um primeiro registro que aquilo aconteceu. E que você pode estar projetando, pode estar não, né, gente? A gente sempre projeta no seu relacionamento, nos relacionamentos que você está vivendo hoje. É como se toda pessoa que chega para você, ela é um espelho na sua vida. E a maior dificuldade das pessoas compreenderem isso. Que o relacionamento que ela está tendo é um relacionamento com ela mesma. Porque ela está vendo ela refletida. E às vezes a gente não consegue compreender muito bem isso porque você acha, né, que mas eu não sou assim. Mas ele está refletindo o que as suas verdades, as suas convicções, o que você acredita ser real. O que você acredita ser real, o que você acredita ser verdade, vem das crenças, vem dos registros da programação que você recebeu. Então, desde o que você viveu na sua infância, no nível genético, histórico e de alma. E sim, tem relacionamentos que a gente vivencia na nossa vida que a gente vai sentir que ali a conexão vem bem assim, maior, né? De muito antes. Não sei se alguém já viveu isso, né? Já sentiu isso. Então, alguns relacionamentos kármicos, né, que a gente fala,
que podem ser bem intensos também. E em muitos casos a gente chega até nesse nível histórico mesmo, né? Que são esses níveis que a gente começa a acessar ali, como se fossem essas outras histórias que a gente traz com essa mesma alma, né? Com a alma daquela pessoa, com aquele relacionamento. Sabendo que todo relacionamento também, a gente está interagindo num nível muito além desse nível físico. Existe ali um nível de conexão energética, um nível de conexão espiritual. E quando a gente está nesse nível, significa também que a gente precisa trabalhar com técnicas que atuem nesse nível também. Quando a gente tem essas interações, esses tipos de interações, a troca é muito grande. Quanto mais intenso, maior a troca. Tanto no amor quanto na raiva. Tanto no amor quanto no ressentimento, no ódio, na dor, né? Quanto mais intenso, maior a ligação. Independe se for amor, se for ódio, se for raiva, se for mágoa, tá? A gente está alimentando isso. E aí a gente tem que também estar atento, né? Quanto mais a gente começa a despertar para esse poder que a gente tem e poder dos pensamentos também, que todo sentimento, todo pensamento que a gente direciona, a gente também está direcionando para as pessoas, né? E a gente tem que ter cautela com isso também, porque é como se fossem ganchos psíquicos. Ganchos, e a gente às vezes manda ataques psíquicos também, tá? E a gente recebe. Então, a gente tem que se elevar, a gente tem que elevar a nossa vibração, os nossos pensamentos. Porque se a gente cai nessa frequência, né, cai nesses níveis, a gente tanto envia como está suscetível também para receber. Só que quando você se eleva, isso já não está mais compatível. Por isso que é tão importante a gente olhar para esses relacionamentos, né, de rancor, de ódio, de mágoa, para que a gente não continue nutrindo isso dentro da gente, no nosso corpo. Num campo emocional também afeta o nosso corpo físico e determinados órgãos do nosso corpo. Então, por isso que também é muito importante a gente olhar para isso e fazer algumas técnicas, como, por exemplo, divórcio energético, separação de fragmentos de alma, eu já vou explicar o que é isso, e também essas limpezas, né, de ataques psíquicos, limpezas de ganchos psíquicos, e eu vou explicar o que é cada um desses. Divórcio energético a gente sempre realiza quando teve, né, com os nossos relacionamentos passados. Porque mesmo que você tenha até se separado no papel de alguém, energeticamente você ainda pode estar ligada àquela pessoa. E para fazer um divórcio energético, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para as crenças que nos mantêm ligada àquela pessoa. Por que é que nesse inconsciente eu ainda não consegui me desapegar? Eu ainda não consegui soltar. Eu ainda não consegui entender, né, que eu já estou separada. É por isso que muitas pessoas, né, quando finalizam um relacionamento, por exemplo, algumas pessoas, né, não é sempre, mas você ainda pode manter no seu campo como se você estivesse compromissado. E isso as pessoas sentem também. Uma vez veio a pergunta, né, Flávia, eu tô mais de 6 anos, ninguém chega perto de mim. Eu não tenho nenhuma interação, né, os homens não me olham, tipo, não... Né? Muitas vezes, o que acontece? Você, no seu campo, está como se você tivesse comprometido. E isso não é exclusivamente para quem teve um relacionamento. Mas, por exemplo, isso também pode acontecer quando você, em algum nível, acredita que você está casado, está compromissado com alguém na sua família, tá? Com um compromisso que você tenha com pai, mãe. Então, o que acontece? Muitas vezes a criança, né, ou um exemplo, só um exemplo. A criança, quando, né, os pais se separam, enfim, por exemplo, a criança assume esse lugar de marido ou esposo, inconscientemente, tá, gente?
É aquilo, né? O homem da família, né? E aí o filho é como se entrasse nesse lugar. E isso é inconsciente. E pode estar essa ligação, né? Às vezes até mesmo a mãe, né? Com inconsciente, não posso mais me relacionar, então, meu filho, enfim. E é como se tivesse esse compromisso, né? Essa fidelidade até. Ou um filho que olha a mãe, sabe aquela exemplo assim que falam, ficou pra titia. E foi a pessoa que olhou, cuidou dos idosos da família, por exemplo. Isso realmente pode ocorrer. Então, às vezes, a gente mantém esses laços, né? E não é como se não houvesse espaço na sua vida. É como se você não abrisse esse espaço na sua vida, energeticamente mesmo. E no seu campo, né? Nesse inconsciente. Como se você achasse que não existisse mais esse espaço. Ou mantendo, né? Um relacionamento que já acabou. Outro caso que pode acontecer, por exemplo, viúvas, inconscientemente, ela acredita que ela ainda tá casada, que ela não pode ter um novo relacionamento. E aí, gente, o que a gente precisa olhar quando isso ocorre? A gente tem que olhar para as nossas crenças. Às vezes, se alguém teve um relacionamento muito profundo com uma pessoa e ela acreditava que aquele relacionamento era uma alma gêmea, e ela acredita que só existe uma alma gêmea, e hoje ela tá viúva, por exemplo, ela não vai encontrar mais ninguém, porque ela acredita que só existe uma alma gêmea. E aí, ela não vai se permitir encontrar mais ninguém, porque essa é a crença dela. Então, a gente tem que sempre olhar para as nossas crenças, buscar isso. Né? Por que é que eu tô me colocando ainda nesse lugar? O que é que está sustentando ali nesse lugar? Ou que se ela realmente, né, deixar aí ninguém mais vai chegar, ou não existe mais ninguém assim. Enfim, a gente tem que... Cada caso é um caso muito individual. E aí a gente entra naquele processo de investigação, de digging, de escavação, de buscar a raiz naqueles 4 níveis de crença: primário, genético, histórico, de alma. Por que é que aquilo ainda está se mantendo na sua vida? E aí, quando a gente vai olhar para essas crenças e libera isso, de universo energético pode ocorrer. Porque quando às vezes a gente já vai trabalhar, vamos fazer o divórcio energético, às vezes a pessoa não quer, né? É como se não permitisse. Não adianta só fazer o divórcio energético, a gente tem que olhar para as crenças, olhar para saber por que é que aquilo está sendo mantido, por que aquele apego existe. Outra coisa que a gente sempre deve fazer também, aprender, né? A ter consciência que a gente troca energia. E todo pensamento que você emana, todo pensamento que você direciona, isso é energia. E nessas trocas, a gente muitas vezes entrega o que é nosso, parte de nós, é como se parte da nossa alma a gente entregasse para outra pessoa. Isso acontece também, por exemplo, se você vê alguém que está muito doente e é como se ali você quer realmente se dar parte de você para outra pessoa. Né? Isso acontece. Mas, na verdade, não é bom nem para a pessoa, nem para a gente. O ideal é que você esteja cheia de si e a pessoa cheia dela. Mas nos relacionamentos, essas trocas, elas acontecem. Né? Elas acontecem continuamente. Quando tá tendo muito atrito nos relacionamentos, geralmente a gente fala pra gente fazer esse processo de separação. Então, trazer o que é meu para mim e o que é seu para você. Sem que essas energias fiquem, né, misturadas e confusas umas nas outras. Que é a separação de fragmentos de alma. Eu faço sempre isso quando eu sinto assim que tá tendo uns atritozinhos, sabe? Quando eu tô sentindo muito a outra pessoa. E talvez você também tenha essa sensibilidade, assim, né? Você começa a sentir muito a pessoa, sentir o campo da pessoa. Eu sempre dizia, né? Tipo, todo relacionamento. Eu não sei como algumas pessoas conseguem. Nossa, tem vários relacionamentos, mas, gente, não dá. Porque, assim, eu sinto a pessoa muito forte. Às vezes é como se eu estivesse com ela. Né? Talvez você que tenha, seja sensitivo, você também pode ser que sinta isso. Quando a gente está em conexão com alguém, como sentir a pessoa mesmo, né? E mãe e filho, por exemplo, tem isso bem forte. Às vezes nos relacionamentos especial amorosos a gente tem isso muito forte, né? Quando tem essa conexão.
E é muito engraçado como telepatia também, né? Não sei se vocês já experienciaram, mas é algo que a gente consegue desenvolver, né? Esse processo de telepatia. Em especial com pessoas que a gente tem almas afins, né? Uma afinidade, a gente tem isso muito fácil. É muito fácil. Algumas pessoas chamam de alma gêmea também, a gente chama gêmea. Mas o que eu estava explicando serve para todo e qualquer tipo de relacionamento, que é como se fosse essa separação de fragmentos de alma. Então eu libero o que é da pessoa, purifico, né? Purifico isso, entrego para ela e trago de volta para mim o que é meu. E fazemos esse processo de separação, né? Para que você não carregue da outra pessoa em você e nem a outra pessoa ali com você. Então, sempre quando está tendo muito atrito, é interessante a gente ter essa consciência, né? Trazer o que é seu para você e o que é da pessoa para ela. Outra coisa que é muito importante também é a gente ter consciência desse que a gente está enviando, né? Que são esses ganchos, às vezes ganchos e ataques psíquicos. Isso, fragmentos de alma, sim. Fragmentos de alma para todo tipo de relacionamento, né? Isso é uma técnica que a gente faz. A todo momento a gente tá... É como se fosse esse fragmento mesmo da alma, da sua energia, que você entrega e troca com as outras pessoas. Tem um experimento muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, com um beijo, a troca de leucócitos. Depois, com o estudo, né, eles colocaram assim, como se mesmo as moléculas, né, da saliva ali da pessoa, elas têm como se recebessem os sinais do que está acontecendo com a pessoa. Então, por isso que muitas vezes a gente consegue estar conectada, assim, a pessoa mesmo distante, tá? Isso é algo que a ciência também estuda. E não sei se vocês já ouviram falar sobre processos de transplantes, né, de órgãos, por exemplo. Não sei a história completa, mas eu acho que foi uma menina que recebeu, não sei se foi o coração ou o rim, enfim. E depois dela receber esse transplante, ela começou a ter sonhos e visões de uma pessoa. E aí a polícia fez um retrato falado com a pessoa, né, que ela estava tendo ali as visões. E encontraram o assassino da pessoa de quem ela recebeu o transplante, tá? É uma história muito incrível que eu soube. Não tenho agora o nome do livro para compartilhar, mas isso faz parte de um livro, tá? Uma história de um livro, onde estudam esse processo de transplante, né? E a energia, como se a gente trouxesse, carregasse isso. E, gente, relacionamentos tem muita coisa, né, para falar. Toda pessoa que chega na sua vida, ela tá te mostrando um pouquinho mais sobre você. Por isso que quando a gente começa a ver toda pessoa na nossa vida como um professor, a gente para de julgar. E, na verdade, o processo de perdoar, o perdão, é se curar. A gente acredita, às vezes, que quando você perdoa, é como se você, vou tirar o peso da outra pessoa, eu não quero tirar o peso da outra pessoa do que ela fez, ou se eu perdoar, isso vai acontecer de novo. Às vezes a gente mantém esse ressentimento, esse rancor, como uma forma até de punição para outra pessoa, inconscientemente ou conscientemente. E na verdade, o perdão ele faz bem para nós. O perdão faz bem para nós. E quando você vê que toda pessoa na sua vida é sempre reflexo de você mesmo, das suas crenças, e que você está atraindo e criando tudo, então, de quem é a responsabilidade? É nossa. Essa é uma das verdades mais difíceis de se engolir, né? E é muito incrível como a gente vai ver isso em diversos estudos. Só que no dia a dia é desafiador ainda, né? É desafiador. Mais um processo de terapia, por exemplo. Quando eu tô trabalhando num atendimento, ou na minha vida também, e não é fácil, gente, às vezes não é fácil. Às vezes a gente entra no automático, a gente está no automático, mas quando a gente para ali uns minutos e ganha consciência, ou que eu tô repetindo um padrão
de relacionamento, que tô ali agindo naquele mesmo padrão. E se imagina, se você muda, vai mudando ali o personagem, mas a história é a mesma, quem é que precisa mudar? É a gente mesmo. Quem precisa mudar é a gente, é dentro da gente. Uma chama gêmea, então o que acontece? Eu vou pedir agora para a gente pensar um pouco além de um conceito do que é ou não é uma alma gêmea, ou do que é ou não é uma chama gêmea. Mas uma alma, né? Uma alma que você teve a oportunidade de se conhecer. E às vezes quando a gente chama de alma gêmea, chama gêmea, é porque foi algo muito forte. A gente romantiza muito. Mas nem sempre eles são tão leves, porque geralmente são bem fortes. E aí, gente, vamos pôr isso só numa mera explicação. Porque eu, sinceramente, quanto a essas classificações, dentro de mim, ainda eu gosto de ter isso mais livre do que a gente classificar numa caixinha de tal relacionamento. Ah, esse relacionamento é uma chama gêmea, esse relacionamento é uma alma gêmea. Tá? Porque a gente tá assim classificando, né? Colocando, limitando mesmo. Então, traga como essa interação, alguém especial. Essa alma gêmea essa alma que foi tão importante, né, para ou almas afins. E na minha visão, essas almas gêmeas é como se eu entendo como se fossem acordos pré-estabelecidos que a gente fez ao encarnar, porque são professores muito grandes na nossa vida. Chamas gêmeas, o que geralmente trazem de chamas gêmeas, é esse espelho igualzinho que vai te dar muitos gatilhos. E esses gatilhos vão te fazer olhar para você, para dentro de você. Eu posso dizer que esses relacionamentos, né, esses encontros de almas tão fortes, foram os encontros que eu mais evoluí, que eu mais olhei para mim. Não necessariamente que foram os mais leves, mas que me fizeram olhar para minha própria dor. A dor que eu digo que vem do outro é a dor que já está em mim e que, né, o outro me faz ver. Gente, isso eu levei um tempo para entender. E nem sempre a gente está vendo o que é real, mas a gente está vendo a nossa projeção. E pela nossa projeção a gente vive a nossa realidade, o que a gente sente dentro da gente, a nossa experiência externa. Vou trazer um exemplo. Será que meu marido tá me traindo? Ou pessoas com muita insegurança nos relacionamentos. Né? Às vezes a pessoa não tá te traindo, mas dentro de você, você tá vivendo isso. É as interpretações que a gente faz, né, frente ao que a gente consegue ver. Se você tem a crença, né, que os homens traem, se você tem a crença, ou você vai trair pessoas que vão, sim, trair, ou você vai vivenciar isso como se você estivesse sendo traída, mesmo que você não esteja. Ou você vai estar sempre insegura, vai estar sempre no medo. Então, você tem que olhar, se você sabe que a sua realidade externa está sendo criada a partir de algo interno, você tem que olhar para você. Porque se você é 100% responsável, se você é 100% criador da sua vida, a resposta está dentro de você. Gente, o universo não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Se essa pessoa está na sua vida, é porque você atraiu ela. É porque você está compatível. Está compatível. É por isso que está ali. Senão não estaria. Não estaria. Eu posso dizer que eu comecei a realmente entender isso atendendo, fazendo os atendimentos. Sabe por quê? Porque as pessoas que chegam pra gente, você vê que não é à toa. Às vezes tem pessoas que chegam pra você e elas estão trabalhando a mesma coisa, querem trabalhar a mesma coisa que você tá vivendo na sua vida hoje. Ou que você já viveu. É muito incrível, gente. Vocês não têm noção. Até mesmo nos cursos, quando a gente coloca as pessoas para fazerem atendimentos e trocarem, como é isso eu falo, dando os cursos e atendendo, né?
como as pessoas às vezes entram na mesma sala para trabalhar a mesma coisa. Da mesma forma que você está se autotrabalhando quando você está se relacionando, o outro também está. O outro também está aprendendo. E muitas vezes o que acontece é que a gente não consegue enxergar isso na dinâmica de relacionamento. Mas é um match tão perfeito que a outra pessoa às vezes está vivenciando o mesmo que você, só que com reações diferentes, com sistemas diferentes. Vou dar um exemplo. Imagina, né, uma pessoa ali super ciumenta, tá? Isso foi um exemplo de um amigo meu que veio falar assim pra mim: Flávia, como que acontece isso? Que eu só atraio mulheres ultra ciumentas. Loucas, mulheres loucas. E ele contando a história pra mim, gente, tipo assim, de uma mulher de madrugada, querendo pegar o carro, bêbada, dizendo que ia dirigir, e ele teve que dormir a noite inteira no banco do motorista para ela não fazer umas coisas assim de muito, como fala, drama, sabe? Muito drama. E ele atraía para a vida dele só mulheres assim, de muito drama e ciúmes possessivas. O que a gente está olhando quando está falando desses ciúmes, desse controle excessivo, uma insegurança muito grande, né? E quando, às vezes, você vai olhar para outra pessoa, muitas vezes uma insegurança também muito grande, um ciúmes muito grande, uma insegurança, né? Um inseguro com um outro inseguro. Por quê? Talvez essa é a forma do controle que ele tem de receber amor. Esse drama, esse controle, né, que ele recebe da outra pessoa, é a forma que ele entende que era o amor. E a outra, né, de controlar. Então, alguém que em um nível sente que todo esse drama, toda essa, ou às vezes até briga, né, é o amor, o outro, né, é o que alimenta. E a gente tá criando isso, essa montanha russa mesmo, emocional, é isso mesmo. Porque, né, é a necessidade que o outro tem e ele não se dá conta. A gente não tem consciência que é a gente que tá criando isso. E quando você consegue ganhar consciência disso? Quando você vai olhar a raiz. Quando foi que eu entendi que o amor era esse controle, era esse drama? Que eu sempre precisava receber a prova de que o outro me ama. E aí que a gente entende que o outro só está ensinando sobre você mesmo. E quando você julga o outro, você está julgando a si mesmo. Você está julgando a sua dor. E é ali que a gente tem que olhar. O universo, todo momento, está colocando espelhos na nossa frente para a gente enxergar a nós mesmos a todo momento. Só que a gente tem que ter olhos para enxergar, né? Tempo, parar para se olhar, para se trabalhar. É só assim que a gente consegue se libertar desses padrões com consciência, porque senão eles sempre vão bater na nossa porta. E as almas gêmeas, a gente fala que são esses encontros de alma que a gente não consegue mudar. Que são esses encontros que como se fossem já acordados mesmo, né? E aí a gente pode falar ali de 7 tipos de alma gêmea. Esses 7 tipos. E como perguntaram aqui das chamas gêmeas, né? Às vezes, são almas também que a gente tem ali algo para resolver, que a gente tem algo para aprender. Então, no processo de cura de relacionamentos, entendendo que o outro é um meu reflexo e que eu tô criando tudo na minha vida, o que é que a minha alma queria aprender? Olha, gente, não é raro a gente olhar questões de pai e mãe, né? Ressentimento de pai e mãe, uma das coisas mais comuns. E assim, às vezes a gente nem tem consciência que a gente guarda ressentimento, ódio, raiva de pai e mãe. E muitas vezes a gente está replicando isso nos nossos relacionamentos. Uma das maiores curas que a gente pode ter é olhar pai e mãe. Se perguntar se eu tivesse escolhido meu pai, minha mãe, minha família,
O que é que eu queria aprender? O que é que a minha alma queria aprender? A gente ficar atento a essa resposta também. Porque às vezes você pode perceber que nessa resposta vai vir um tipo, eu não queria aprender nada. Ou eu queria aprender a ser independente, eu queria aprender, né, a me virar sozinha, a ser forte. Só que a gente tem que aprender a trazer esses aprendizados de um nível mais elevado. Porque se você traz, eu quero ser independente, sou forte, o que? Você vai criar situações para você ser forte, né? Para você ter que se virar sozinho. Não precisa ser assim. Então, você pode, então olhar para essas situações de uma forma mais elevada, buscar o aprendizado mais elevado. Sua alma não queria aprender que você podia fazer tudo sozinha. Às vezes ela queria aprender a perdoar, ela queria aprender a amar. Então olhar desse lugar mais elevado e liberar, né? As almas são livres. Às vezes a gente fica preso no apego, mas as almas também são livres. Mesmo que não tenha sido, né, com essa alma, pode ser com uma outra alma. E você vai poder atrair almas que estejam compatíveis com você. E quando você vai pedir para uma alma gêmea, para um relacionamento, você sempre vai pedir pela alma gêmea mais compatível. Às vezes na nossa cabeça não existe, né, como se a gente nem conseguisse ver outra pessoa além daquela pessoa. Então a gente tem que olhar para os nossos conceitos em relação ao amor, aos relacionamentos e lembrando de olhar a raiz. E nesse nível, não vi nenhum caso que a gente não olhou pai e mãe, viu? Relacionamento pai e mãe. E pedir pela alma gêmea mais compatível. Porque às vezes a gente guarda na mente que não existe. É um apego, às vezes não é nem amor, né, gente? É apego. Aquela pessoa. Aquela pessoa. Porque às vezes tem ali na sua mente que não existe mais. Ela não vou encontrar mais ninguém assim. Nunca mais vou me apaixonar. Não vai ser igual. Então a gente tem que olhar para isso dentro da gente, as crenças que a gente está mantendo, que estão limitando a nossa capacidade de criar e manifestar alguém na nossa vida. Que esteja compatível. Porque quando está compatível, pode ser leve. Senão a gente fica, nessa codependência emocional e de amor. Ali em dinâmicas, né, desse relacionamento que não te fazem bem. Uma alma gêmea compatível, né, tem evolução. E essa evolução, e pode estar compatível por um tempo, pode estar compatível por uma vida, então a gente tem que saber manifestar também. O que é que você quer? Às vezes você quer uma alma gêmea compatível por um tempo, às vezes você quer uma alma gêmea compatível para a vida, ou alguém que você divida uma missão de vida. E é isso. É simples, mas é difícil, né? No dia a dia, às vezes a gente vai se trabalhando. Ai, gente, eu vou dar assim, uma pincelada. Como que a gente reconhece a alma gêmea? Vocês querem receber um download de que vocês sabem como reconhecer a alma gêmea mais compatível de vocês? Para receber esse download, é só você fechar os olhos e dizer sim, se você quiser receber. E posso trazer também a definição mais elevada da fonte do que é uma alma gêmea. E você já sabe a definição mais elevada da fonte do que é o amor. Da mais elevada maneira que você já sabe a definição mais elevada da fonte do que é o amor entre um homem e uma mulher. Da mais elevada maneira que você já sabe a definição mais elevada da fonte de amor de um homem e de amor de uma mulher. Se você quiser receber, é só dizer sim. Muito bom. E como mais algo mais assim, como que a gente reconhece gente, era para falar de ressentimento, raiva, rancor, mas a gente já entrou nessa parte da, enfim, né? Acho que é o que cada um queria, vocês queriam receber também e aqui também queria expressar. Mas como que a gente reconhece? Eu trago muito também da minha experiência, né?
Primeiro de tudo, o que a gente fala, né? Que a gente traz das nossas vidas, que a gente traz das experiências da nossa alma, é a energia dos olhos. Então, né? Como explicar? Acho que vocês já entenderam, né? Energia dos olhos. Isso é muito forte, né? E não só alma gêmea, né, gente? Conhecer as almas, tanto a família de alma, né? Conhecimento. Os reconhecimentos além disso, né? Pelos 5 sentidos. Pela visão, pelo cheiro. E às vezes podem ocorrer, assim, algumas de energia, assim, também. Eu sinto, sabe? Uns choques, assim, umas coisas mais intensas. E sincronicidades. Isso eu vejo é muito, muito forte, né? Nesses encontros. Muito forte. Mas sincronias, assim, do acasos do destino que são muito claros. Ah, aliás, uma aluna que ela trouxe, né? Ela trouxe o namorado dela. Meu namorado não, o atual marido. Ela tinha conhecido ele nos Estados Unidos, depois ela voltou. Aliás, ela estava no Brasil, e quando ela estava no Brasil, ele mandou um buquê de flores para ela. E ela morava em São Paulo. E aí, não sei o que aconteceu com as flores, que ela foi ligar na floricultura para reclamar. E ela descobriu que o lugar da floricultura, que a loja da floricultura era exatamente na cidade da mãe dela, que a mãe dela tinha nascido. E ele sem saber. E ela morava em São Paulo. Como ele ia saber que, né, da cidade que a mãe dela, do interior, ele pegou exatamente da cidade do interior. E, gente, tem assim, muitas histórias, assim, tipo, de encontros sem marcar, sabe? São coisas assim, que a gente diz que esses encontros é como se já estivessem pré-agendados. Isso a gente não tem como mudar. A gente pode mudar o que a gente faz depois desses encontros, porque a alma é livre. Isso a gente, né, tem livre-arbítrio para decidir mudar. Mas os encontros já estão marcados. Saiba que é só você manifestar. Tá? Só que antes de manifestar, trabalha em você. Se cura, se trabalha. Olha para os seus relacionamentos passados. Vê o que é que você precisa libertar dentro de você. Quais ressentimentos você ainda está guardando? Tá? O que ainda está ali? Porque se você não olha para isso, você vai continuar atraindo isso. Vem, né? Na sua vida. Não é sobre a pessoa, é sempre sobre você. O outro tá só te trazendo esse espelho. E para você mudar esse reflexo, né, olhar dentro, curar dentro de você. O que menos a gente quer ver dentro da gente é o que mais a gente vê fora. E aí a mesma dor vem, a mesma dor se repete. Por isso que a gente busca a primeira vez que aquilo aconteceu. Para que você realmente possa tirar pela raiz e criar diferente e viver o que você merece viver. Porque você merece viver o amor. Você merece ser feliz nos seus relacionamentos. Você merece ser livre da dor. Isso está disponível para você. Mas é só a gente decidir, escolher e saber que isso é possível. Possível para você. Muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Mais de 50% dos atendimentos que eu realizo são na área de relacionamento. E relacionamento é grande parte, né, da nossa vida. Na verdade, a gente está tendo relacionamento com tudo, desde o nosso trabalho, as pessoas, tudo é a forma como a gente se relaciona. Então, vamos olhar para isso, falar um pouquinho dessas almas que passam no nosso caminho e que nem sempre essas interações são leves, né? Nem sempre. Mas como a gente pode lidar com tudo isso? Na verdade, toda a nossa vida está interligada, né? Relacionamento, trabalho, dinheiro, tudo está interligado. Se você não está bem em algo, isso vai sim refletir em outras áreas da sua vida. Claro que
Para o ser humano, se relacionar é algo primordial. É um ser sociável, né? E a gente deseja amor, né? A gente busca por isso. A gente está buscando nas nossas relações. Mas eu vejo quanto o relacionamento interfere muito na vida das pessoas. Então, se ela não está bem, isso reflete diretamente no trabalho. A maioria das pessoas que eu atendo é mulher. Então, eu vejo isso bem claro, pelo menos para as mulheres. E quando a gente está trabalhando uma questão de ressentimento, raiva, rancor, ódio, mágoa, a gente vai olhar para diversas questões. E quando a gente começa a olhar para isso, muitas vezes a gente vai ver que tem um benefício, né, da gente manter aquele sentimento, a gente manter aquela situação na nossa vida. De alguma forma, o ressentimento, a raiva, pode ser uma proteção na nossa vida, sendo ali para você, de forma inconsciente, uma proteção. Eu vou te explicar por que ressentimento, a raiva, pode ser uma proteção. Porque se eu mantenho esse ressentimento, de alguma forma, isso é um escudo. De alguma forma, isso vai me manter longe daquela pessoa ou de que aquela situação se repita de forma inconsciente. Então, vou dar, como aqui a maioria das pessoas é mulher, já fica ali para os homens também refletirem e podem ver como que isso funciona para vocês. Mas, por exemplo, né, algo muito comum. Então, se eu mantenho esse ressentimento dos homens, né, eu vou me proteger nos meus relacionamentos. Né, pode ser tá servindo ali desse sistema de proteção. Sempre tem uma função. Você manter um sentimento, né, sempre tem uma função. E o segredo está em descobrir por que é que eu estou mantendo isso ainda em mim. De que forma isso ainda está me servindo? Para que eu preciso manter isso aqui? Qual é o benefício disso na minha vida? Lembrando que o seu subconsciente, ele sempre está agindo como uma forma de proteção. As pessoas falam, às vezes, autossabotagem. Né? Eu não gosto muito dessa forma. Eu prefiro trazer que é uma forma, né, de proteção. Porque é o que o seu subconsciente acha que é certo. Ele acha que ele está fazendo certo. Com base nas experiências que ele teve. E aí, a gente vai chegar onde? Na causa raiz. Onde aquilo começou. Onde determinada crença foi instalada. Por exemplo, quando foi a primeira vez que eu ressenti os homens? Quando foi a primeira vez entendi que os homens traem, que eu tenho que me proteger dos homens? E aí a gente vai buscar por essa primeira vez. Um primeiro registro que aquilo aconteceu. E que você pode estar projetando. Pode estar não, né, gente? A gente sempre projeta no seu relacionamento. Nos relacionamentos que você está vivendo hoje. É como se toda pessoa que chega para você, ela é um espelho na sua vida. E a maior dificuldade das pessoas compreenderem isso. Que o relacionamento que ela está tendo é um relacionamento com ela mesma. Porque ela está vendo ela refletida. E às vezes a gente não consegue compreender muito bem isso porque você acha, né, que mas eu não sou assim. Mas ele está refletindo o que as suas verdades, as suas convicções, o que você acredita ser real. O que você acredita ser real, o que você acredita ser verdade, vem das crenças, vem dos registros da programação que você recebeu. Então, desde o que você viveu na sua infância, no nível genético, histórico e de alma. E sim, tem relacionamentos que a gente vivencia na nossa vida que a gente vai sentir que ali a conexão vem bem assim, maior, né? De muito antes.
Não sei se alguém já viveu isso, né? Já sentiu isso. Então, alguns relacionamentos kármicos, né, que a gente fala, que podem ser bem intensos também. E em muitos casos a gente chega até nesse nível histórico mesmo, né? Que são esses níveis que a gente começa a acessar ali, como se fossem essas outras histórias que a gente traz com essa mesma alma, né? Com a alma daquela pessoa, com aquele relacionamento. Sabendo que todo relacionamento também, a gente está interagindo num nível muito além desse nível físico. Existe ali um nível de conexão energética, um nível de conexão espiritual. E quando a gente está nesse nível, significa também que a gente precisa trabalhar com técnicas que atuem nesse nível também. Quando a gente tem essas interações, esses tipos de interações, a troca é muito grande. Quanto mais intenso, maior a troca. Tanto no amor quanto na raiva. Tanto no amor quanto no ressentimento, no ódio, na dor. Né? Quanto mais intenso, maior a ligação. Independe se for amor, se for ódio, se for raiva, se for mágoa, tá? A gente está alimentando isso. E aí a gente tem que também estar atento, né? Quanto mais a gente começa a despertar para esse poder que a gente tem e poder dos pensamentos também, que todo sentimento, todo pensamento que a gente direciona, a gente também está direcionando para as pessoas, né? E a gente tem que ter cautela com isso também, porque é como se fossem ganchos psíquicos. Ganchos, e a gente às vezes manda ataques psíquicos também, tá? E a gente recebe. Então, a gente tem que se elevar, a gente tem que elevar a nossa vibração, os nossos pensamentos. Porque se a gente cai nessa frequência, né, cai nesses níveis, a gente tanto envia como está suscetível também para receber. Só que quando você se eleva, isso já não está mais compatível. Por isso que é tão importante a gente olhar para esses relacionamentos, né, de rancor, de ódio, de mágoa, para que a gente não continue nutrindo isso dentro da gente, no nosso corpo, num campo emocional também afeta o nosso corpo físico e determinados órgãos do nosso corpo. Então, por isso que também é muito importante a gente olhar para isso e fazer algumas técnicas, como, por exemplo, divórcio energético, separação de fragmentos de alma, eu já vou explicar o que é isso, e também essas limpezas, né, de ataques psíquicos, limpezas de ganchos psíquicos, e eu vou explicar o que é cada um desses. Divórcio energético a gente sempre realiza quando teve, né, com os nossos relacionamentos passados. Porque mesmo que você tenha até se separado no papel de alguém, energeticamente você ainda pode estar ligada àquela pessoa. E para fazer um divórcio energético, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para as crenças que nos mantêm ligada àquela pessoa. Por que é que nesse inconsciente eu ainda não consegui me desapegar? Eu ainda não consegui soltar. Eu ainda não consegui entender, né, que eu já estou separada. É por isso que muitas pessoas, né, quando finalizam um relacionamento, por exemplo, algumas pessoas, né, não é sempre, mas você ainda pode manter no seu campo como se você estivesse compromissado. E isso as pessoas sentem também. Uma vez veio a pergunta, né, Flávia, eu tô mais de 6 anos, ninguém chega perto de mim. Eu não tenho nenhuma interação, né, os homens não me olham, tipo, não... Né? Muitas vezes, o que acontece? Você, no seu campo, está como se você tivesse comprometido. E isso não é exclusivamente para quem teve um relacionamento. Mas, por exemplo, isso também pode acontecer quando você, em algum nível, acredita que você está casado, está compromissado com alguém na sua família, tá? Com um compromisso que você tenha com pai, mãe. Então, o que acontece? Muitas vezes a criança, né, ou só um exemplo,
A criança, quando, né, os pais se separam, enfim, por exemplo, a criança assume esse lugar de marido ou esposo, inconscientemente, tá, gente? É aquilo, né? O homem da família, né? E aí o filho é como se entrasse nesse lugar. E isso é inconsciente. E pode estar essa ligação, né? Às vezes até mesmo a mãe, né, com inconsciente, não posso mais me relacionar, então meu filho, enfim. E é como se tivesse esse compromisso, né? Essa fidelidade até. Ou um filho que olha a mãe, sabe aquela exemplo assim que falam, ficou pra titia. E foi a pessoa que olhou, cuidou dos idosos da família, por exemplo. Isso realmente pode ocorrer. Então, às vezes, a gente mantém esses laços, né? E não é como se não houvesse espaço na sua vida. É como se você não abrisse esse espaço na sua vida, energeticamente mesmo. E no seu campo, né? Nesse inconsciente. Como se você achasse que não existisse mais esse espaço. Ou mantendo, né, um relacionamento que já acabou. Outro caso que pode acontecer, por exemplo, viúvas, inconscientemente, ela acredita que ela ainda tá casada, que ela não pode ter um novo relacionamento. E aí, gente, o que a gente precisa olhar quando isso ocorre? A gente tem que olhar para as nossas crenças. Às vezes, se alguém teve um relacionamento muito profundo com uma pessoa e ela acreditava que aquele relacionamento era uma alma gêmea, e ela acredita que só existe uma alma gêmea, e hoje ela tá viúva, por exemplo, ela não vai encontrar mais ninguém, porque ela acredita que só existe uma alma gêmea. E aí, ela não vai se permitir encontrar mais ninguém, porque essa é a crença dela. Então, a gente tem que sempre olhar para as nossas crenças, buscar isso. Né? Por que é que eu tô me colocando ainda nesse lugar? O que é que está sustentando ali nesse lugar? Ou que se ela realmente, né, deixar aí ninguém mais vai chegar, ou não existe mais ninguém assim. Enfim, a gente tem que... Cada caso é um caso muito individual. E aí a gente entra naquele processo de investigação, de digging, de escavação, de buscar a raiz naqueles 4 níveis de crença: primário, genético, histórico, de alma. Por que é que aquilo ainda está se mantendo na sua vida? E aí, quando a gente vai olhar para essas crenças e libera isso, de divórcio energético pode ocorrer. Porque quando às vezes a gente já vai trabalhar, vamos fazer o divórcio energético, às vezes a pessoa não quer, né? É como se não permitisse. Não adianta só fazer o divórcio energético, a gente tem que olhar para as crenças, olhar para saber por que é que aquilo está sendo mantido, por que aquele apego existe. Outra coisa que a gente sempre deve fazer também, aprender, né, a ter consciência que a gente troca energia. E todo pensamento que você emana, todo pensamento que você direciona, isso é energia. E nessas trocas, a gente muitas vezes entrega o que é nosso, parte de nós, é como se parte da nossa alma a gente entregasse para outra pessoa. Isso acontece também, por exemplo, se você vê alguém que está muito doente e é como se ali você quer realmente se dar parte de você para outra pessoa. Né? Isso acontece. Mas na verdade não é bom nem para a pessoa nem para a gente. O ideal é que você esteja cheia de si e a pessoa cheia dela. Mas nos relacionamentos essas trocas elas acontecem, né? Elas acontecem continuamente. Quando tá tendo muito atrito nos relacionamentos, geralmente a gente fala pra gente fazer esse processo de separação. Então, trazer o que é meu para mim e o que é seu para você. Sem que essas energias fiquem, né, misturadas e confusas umas nas outras. Que é a separação de fragmentos de alma. Eu faço sempre isso quando eu sinto assim que tá tendo uns atritozinhos, sabe? Quando eu tô sentindo muito a outra pessoa. E talvez você também tenha essa sensibilidade, assim, né? Você começa a sentir muito a pessoa, sentir o campo da pessoa. Eu sempre dizia, né? Tipo, todo relacionamento... Eu não sei como algumas pessoas conseguem. Nossa, tem vários relacionamentos. Mas, gente, não dá. Porque, assim, eu sinto a pessoa muito forte. Às vezes é como se eu estivesse com ela. Né? Talvez você que tenha, seja sensitivo, você também
pode ser que sinta isso quando a gente está em conexão com alguém, como sentir a pessoa mesmo, né? E mãe e filho, por exemplo, tem isso bem forte. Às vezes nos relacionamentos especial amorosos a gente tem isso muito forte, né? Quando tem essa conexão. E é muito engraçado como telepatia também, né? Não sei se vocês já experienciaram, mas é algo que a gente consegue desenvolver, né? Esse processo de telepatia. Em especial com pessoas que a gente tem almas afins, né? Uma afinidade, a gente tem isso muito fácil. É muito fácil. Algumas pessoas chamam de alma gêmea também, a gente chama gêmea. Mas o que eu estava explicando serve para todo e qualquer tipo de relacionamento, que é como se fosse essa separação de fragmentos de alma. Então eu libero o que é da pessoa, purifico, né? Purifico isso, entrego para ela e trago de volta para mim o que é meu. E fazemos esse processo de separação, né? Para que você não carregue da outra pessoa em você e nem a outra pessoa ali com você. Então, sempre quando está tendo muito atrito, é interessante a gente ter essa consciência, né? Trazer o que é seu para você e o que é da pessoa para ela. Outra coisa que é muito importante também é a gente ter consciência desse que a gente está enviando, né? Que são esses ganchos, às vezes ganchos e ataques psíquicos. Isso, fragmentos de alma, sim. Fragmentos de alma para todo tipo de relacionamento, né? Isso é uma técnica que a gente faz. A todo momento a gente tá... É como se fosse esse fragmento mesmo da alma, da sua energia, que você entrega e troca com as outras pessoas. Tem um experimento muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, com um beijo, a troca de leucócitos. Depois, com o estudo, né, eles colocaram assim, como se mesmo as moléculas, né, da saliva ali da pessoa, elas têm como se recebessem os sinais do que está acontecendo com a pessoa. Então, por isso que muitas vezes a gente consegue estar conectada, assim, a pessoa mesmo distante, tá? Isso é algo que a ciência também estuda. E não sei se vocês já ouviram falar sobre processos de transplantes, né, de órgãos, por exemplo. Não sei a história completa, mas eu acho que foi uma menina que recebeu, não sei se foi o coração ou o rim, enfim. E depois dela receber esse transplante, ela começou a ter sonhos e visões de uma pessoa. E aí a polícia fez um retrato falado com a pessoa, né, que ela estava tendo ali as visões. E encontraram o assassino da pessoa de quem ela recebeu o transplante, tá? É uma história muito incrível que eu soube. Não tenho agora o nome do livro para compartilhar, mas isso faz parte de um livro, tá? Uma história de um livro, onde estudam esse processo de transplante, né? E a energia, como se a gente trouxesse, carregasse isso. E, gente, relacionamentos tem muita coisa, né, para falar. Toda pessoa que chega na sua vida, ela tá te mostrando um pouquinho mais sobre você. Por isso que quando a gente começa a ver toda pessoa na nossa vida como um professor, a gente para de julgar. E, na verdade, o processo de perdoar, o perdão, é se curar. A gente acredita, às vezes, que quando você perdoa, é como se você, vou tirar o peso da outra pessoa, eu não quero tirar o peso da outra pessoa do que ela fez, ou se eu perdoar, isso vai acontecer de novo. Às vezes a gente mantém esse ressentimento, esse rancor, como uma forma até de punição para outra pessoa, inconscientemente ou conscientemente. E na verdade, o perdão ele faz bem para nós. O perdão faz bem para nós. E quando você vê que toda pessoa na sua vida é sempre reflexo de você mesmo, das suas crenças, e que você está atraindo e criando tudo, então, de quem é a responsabilidade? É nossa. Essa é uma das verdades mais difíceis de se engolir, né? E é muito incrível como a gente vai ver isso em diversos estudos. Só que no dia a dia é desafiador ainda, né? É desafiador. Mais um processo de terapia, por exemplo. Quando eu tô trabalhando num atendimento, ou na minha vida também,
E não é fácil, gente, às vezes não é fácil. Às vezes a gente entra no automático, a gente está no automático. Mas quando a gente para ali uns minutos e ganha consciência, ou que eu tô repetindo um padrão de relacionamento, que tô ali agindo naquele mesmo padrão. E se imagina, se você muda, vai mudando ali o personagem, mas a história é a mesma, quem é que precisa mudar? É a gente mesmo. Quem precisa mudar é a gente, é dentro da gente. Uma chama gêmea, então o que acontece? Eu vou pedir agora para a gente pensar um pouco além de um conceito do que é ou não é uma alma gêmea, ou do que é ou não é uma chama gêmea. Mas uma alma, né? Uma alma que você teve a oportunidade de se conhecer. E às vezes quando a gente chama de alma gêmea, chama gêmea, é porque foi algo muito forte. A gente romantiza muito. Mas nem sempre eles são tão leves, porque geralmente são bem fortes. E aí, gente, vamos pôr isso só numa mera explicação. Porque eu, sinceramente, quanto a essas classificações, dentro de mim, ainda eu gosto de ter isso mais livre do que a gente classificar numa caixinha de tal relacionamento. Ah, esse relacionamento é uma chama gêmea, esse relacionamento é uma alma gêmea. Tá? Porque a gente tá a gente tá assim classificando, né? Colocando, limitando mesmo. Então, traga como essa interação, alguém especial. Essa alma gêmea foi essa alma que foi tão importante, né, para sua ou almas afins. E na minha visão, essas almas gêmeas é como se eu entendo como se fossem acordos pré-estabelecidos que a gente fez ao encarnar, porque são professores muito grandes na nossa vida. Chamas gêmeas, o que geralmente trazem de chamas gêmeas, é esse espelho igualzinho que vai te dar muitos gatilhos. E esses gatilhos vão te fazer olhar para você, para dentro de você. Eu posso dizer que esses relacionamentos, né, esses encontros de almas tão fortes, foram os encontros que eu mais evoluí, que eu mais olhei para mim. Não necessariamente que foram os mais leves, mas que me fizeram olhar para minha própria dor. A dor que eu digo que vem do outro é a dor que já está em mim e que, né, o outro me faz ver. Gente, isso eu levei um tempo para entender. E nem sempre a gente está vendo o que é real, mas a gente está vendo a nossa projeção. E pela nossa projeção a gente vive a nossa realidade, o que a gente sente dentro da gente, a nossa experiência externa. Vou trazer um exemplo. Ai, será que meu marido tá me traindo? Ou pessoas com muita insegurança nos relacionamentos. Né? Às vezes a pessoa não tá te traindo, mas dentro de você, você tá vivendo isso. É as interpretações que a gente faz, né? Frente ao que a gente consegue ver. Se você tem a crença, né, que os homens traem, se você tem a crença, ou você vai trair pessoas que vão, sim, trair, ou você vai vivenciar isso como se você tivesse sendo traída, mesmo que você não esteja. Ou você vai estar sempre insegura, vai estar sempre no medo. Então, você tem que olhar, se você sabe que a sua realidade externa está sendo criada a partir de algo interno, você tem que olhar para você. Porque se você é 100% responsável, se você é 100% criador da sua vida, a resposta está dentro de você. Gente, o universo não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Se essa pessoa está na sua vida, é porque você atraiu ela. É porque você está compatível. Está compatível. É por isso que está ali. Senão não estaria. Não estaria. Eu posso dizer que eu comecei a realmente entender isso atendendo, fazendo os atendimentos. Sabe por quê? Porque as pessoas que chegam pra gente, você vê que não é à toa. Às vezes tem pessoas que chegam pra você e elas estão trabalhando a mesma coisa, querem trabalhar a mesma coisa que você tá vivendo na sua vida hoje. Ou que você já viveu.
É muito incrível, gente. Vocês não têm noção. Até mesmo nos cursos, quando a gente coloca as pessoas para fazerem atendimentos e trocarem, como é isso eu falo, dando os cursos e atendendo, né? Como as pessoas às vezes entram na mesma sala para trabalhar a mesma coisa. Da mesma forma que você está se autotrabalhando quando você está se relacionando, o outro também está. O outro também está aprendendo. E muitas vezes o que acontece é que a gente não consegue enxergar isso nas dinâmicas de relacionamento. Mas é um match tão perfeito que a outra pessoa às vezes está vivenciando o mesmo que você, só que com reações diferentes, com sistemas diferentes. Vou dar um exemplo. Imagina, né, uma pessoa ali super ciumenta, tá? Isso foi um exemplo de um amigo meu que veio falar assim pra mim: Flávia, como que acontece isso? Que eu só atraio mulheres ultra ciumentas. Loucas, mulheres loucas. E ele contando a história pra mim, gente, tipo assim, de uma mulher de madrugada, querendo pegar o carro, bêbada, dizendo que ia dirigir, e ele teve que dormir a noite inteira no banco do motorista para ela não fazer umas coisas assim de muito, como fala, drama, sabe? Muito drama. E ele atraía para a vida dele só mulheres assim, de muito drama e ciúmes possessivas. O que a gente está olhando quando está falando desses ciúmes, desse controle excessivo, uma insegurança muito grande, né? E quando, às vezes, você vai olhar para outra pessoa, muitas vezes uma insegurança também muito grande, um ciúmes muito grande, uma insegurança, né? Um inseguro com um outro inseguro. Por quê? Talvez essa é a forma do controle que ele tem de receber amor. Esse drama, esse controle, né, que ele recebe da outra pessoa, é a forma que ele entende que era o amor. E a outra, né, de controlar. Então, alguém que em um nível sente que todo esse drama, toda essa, ou às vezes até briga, né, é o amor, o outro, né, é o que alimenta. E a gente tá criando isso, essa montanha russa mesmo, emocional, é isso mesmo. Porque, né, é a necessidade que o outro tem e ele não se dá conta. A gente não tem consciência que é a gente que tá criando isso. E quando você consegue ganhar consciência disso? Quando você vai olhar a raiz. Quando foi que eu entendi que o amor era esse controle, era esse drama? Que eu sempre precisava receber a prova de que o outro me ama. E aí que a gente entende que o outro só está ensinando sobre você mesmo. E quando você julga o outro, você está julgando a si mesmo. Você está julgando a sua dor. E é ali que a gente tem que olhar. O universo, todo momento, está colocando espelhos na nossa frente para a gente enxergar a nós mesmos a todo momento. Só que a gente tem que ter olhos para enxergar, né? Tempo, parar para se olhar, para se trabalhar. É só assim que a gente consegue se libertar desses padrões com consciência, porque senão eles sempre vão bater na nossa porta. E as almas gêmeas, a gente fala que são esses encontros de alma que a gente não consegue mudar. Que são esses encontros que como se fossem já acordados mesmo. Né? E aí a gente pode falar ali de 7 tipos de alma gêmea. Esses 7 tipos. E como perguntaram aqui das chamas gêmeas, né? Às vezes, são almas também que a gente tem ali algo para resolver, que a gente tem algo para aprender. Então, no processo de cura de relacionamentos, entendendo que o outro é um meu reflexo e que eu tô criando tudo na minha vida, o que é que a minha alma queria aprender? Olha, gente, não é raro a gente olhar questões de pai e mãe, né? Ressentimento de pai e mãe, uma das coisas mais comuns. E assim,
Às vezes a gente nem tem consciência que a gente guarda ressentimento, ódio, raiva de pai e mãe. E muitas vezes a gente está replicando isso nos nossos relacionamentos. Uma das maiores curas que a gente pode ter é olhar pai e mãe. Se perguntar se eu tivesse escolhido meu pai, minha mãe, minha família, o que é que eu queria aprender? O que é que a minha alma queria aprender? A gente ficar atento a essa resposta também. Porque às vezes você pode perceber que nessa resposta vai vir um tipo, eu não queria aprender nada. Ou eu queria aprender a ser independente, eu queria aprender, né, a me virar sozinha, a ser forte. Só que a gente tem que aprender a trazer esses aprendizados de um nível mais elevado. Porque se você traz, eu quero ser independente, sou forte, o que? Você vai criar situações para você ser forte, né? Para você ter que se virar sozinho. Não precisa ser assim. Então, você pode, então olhar para essas situações de uma forma mais elevada, buscar o aprendizado mais elevado. Sua alma não queria aprender que você podia fazer tudo sozinha. Às vezes ela queria aprender a perdoar, ela queria aprender a amar. Então olhar desse lugar mais elevado e liberar, né? As almas são livres. Às vezes a gente fica preso no apego, mas as almas também são livres. Mesmo que não tenha sido, né, com essa alma, pode ser com uma outra alma. E você vai poder atrair almas que estejam compatíveis com você. E quando você vai pedir por uma alma gêmea, para um relacionamento, você sempre vai pedir pela alma gêmea mais compatível. Às vezes na nossa cabeça não existe, né, como se a gente nem conseguisse ver outra pessoa além daquela pessoa. Então a gente tem que olhar para os nossos conceitos em relação ao amor, aos relacionamentos e lembrando de olhar a raiz. E nesse nível, não vi nenhum caso que a gente não olhou pai e mãe, viu? Relacionamento pai e mãe. E pedir pela alma gêmea mais compatível. Porque às vezes a gente guarda na mente que não existe. É um apego, às vezes não é nem amor, né, gente? É apego. Aquela pessoa. Aquela pessoa. Porque às vezes tem ali na sua mente que não existe mais. Ela não vou encontrar mais ninguém assim. Nunca mais vou me apaixonar. Não vai ser igual. Então a gente tem que olhar para isso dentro da gente, as crenças que a gente está mantendo, que estão limitando a nossa capacidade de criar e manifestar alguém na nossa vida. Que esteja compatível. Porque quando está compatível, pode ser leve. Senão a gente fica, nessa codependência emocional e de amor. Ali em dinâmicas, né, desse relacionamento que não te fazem bem. Uma alma gêmea compatível, né, tem evolução. E essa evolução, e pode estar compatível por um tempo, pode estar compatível por uma vida, então a gente tem que saber manifestar também. O que é que você quer? Às vezes você quer uma alma gêmea compatível por um tempo, às vezes você quer uma alma gêmea compatível para a vida, ou alguém que você divida uma missão de vida. E é isso. É simples, mas é difícil, né? No dia a dia, às vezes a gente vai se trabalhando. Ai, gente, eu vou dar assim, uma pincelada. Como que a gente reconhece a alma gêmea? Vocês querem receber um download de que vocês sabem como reconhecer a alma gêmea mais compatível de vocês? Para receber esse download, é só você fechar os olhos e dizer sim, se você quiser receber. E posso trazer também a definição mais elevada da fonte do que é uma alma gêmea. E você já sabe a definição mais elevada da fonte do que é o amor. Da mais elevada maneira que você já sabe a definição mais elevada da fonte do que é o amor entre um homem e uma mulher. Da mais elevada maneira que você já sabe a definição mais elevada da fonte de amor de um homem e de amor de uma mulher. Se você quiser receber, é só dizer sim. Muito bom. E como mais algo mais assim, como que a gente reconhece
Gente, era pra falar de ressentimento, raiva, rancor, mas a gente já entrou nessa parte da... Enfim, né? Acho que é o que cada um queria, vocês queriam receber também, e aqui também queria expressar. Mas como que a gente reconhece? Eu trago muito também da minha experiência, né? Primeiro de tudo, o que a gente fala, né? Que a gente traz das nossas vidas, que a gente traz das experiências da nossa alma, é a energia dos olhos. Então, né? Como explicar? Acho que vocês já entenderam, né? Energia dos olhos. Isso é muito forte, né? E não só alma gêmea, né, gente? Conhecer as almas, tanto a família de alma, né? Conhecimento. Os reconhecimentos além disso, né? Pelos 5 sentidos. Pela visão, pelo cheiro. E às vezes podem ocorrer, assim, algumas de energia, assim, também. Eu sinto, sabe? Uns choques, assim, umas coisas mais intensas. E sincronicidades. Isso eu vejo é muito, muito forte, né? Nesses encontros. Muito forte. Mas sincronias, assim, do acasos do destino que são muito claros. Ah, aliás, uma aluna que ela trouxe, né? Ela trouxe o namorado dela. Meu namorado não, o atual marido. Ela tinha conhecido ele nos Estados Unidos, depois ela voltou. Aliás, ela estava no Brasil, e quando ela estava no Brasil, ele mandou um buquê de flores para ela. E ela morava em São Paulo. E aí, não sei o que aconteceu com as flores, que ela foi ligar na floricultura para reclamar. E ela descobriu que o lugar da floricultura, que a loja da floricultura era exatamente na cidade da mãe dela, que a mãe dela tinha nascido. E ele sem saber. E ela morava em São Paulo. Como ele ia saber que, né, da cidade que a mãe dela, do interior, ele pegou exatamente da cidade do interior. E, gente, tem assim, muitas histórias assim, tipo, de encontros sem marcar, sabe? São coisas assim. Que a gente diz que esses encontros é como se já estivessem pré-agendados. Isso a gente não tem como mudar. A gente pode mudar o que a gente faz depois desses encontros. Porque a alma é livre. Isso a gente, né, tem livre-arbítrio para decidir mudar. Mas os encontros já estão marcados. Saiba que é só você manifestar. Tá? Só que antes de manifestar, trabalha em você. Se cura, se trabalha. Olha para os seus relacionamentos passados. Vê o que é que você precisa libertar dentro de você. Quais ressentimentos você ainda está guardando? Tá? O que ainda está ali? Porque se você não olha para isso, você vai continuar atraindo isso. Vem, né? Na sua vida. Não é sobre a pessoa, é sempre sobre você. O outro tá só te trazendo esse espelho. E para você mudar esse reflexo, né, olhar dentro, curar dentro de você. O que menos a gente quer ver dentro da gente é o que mais a gente vê fora. E aí a mesma dor vem, a mesma dor se repete. Por isso que a gente busca a primeira vez que aquilo aconteceu. Para que você realmente possa tirar pela raiz e criar diferente e viver o que você merece viver. Porque você merece viver o amor. Você merece ser feliz nos seus relacionamentos. Você merece ser livre da dor. Isso está disponível para você. Mas é só a gente decidir, escolher e saber que isso é possível. Possível para você.